Jesus é Deus. Esse é o centro do Evangelho, esse é o centro da cristologia, este é o centro de todo o Novo Testamento. Não há como alguém dizer eu sou cristão se não acredita na divindade de Jesus, se não acredita que Jesus é Deus encarnado. Às vezes a gente ouve algumas pessoas falando, não, eu acredito em Cristo. Aí quando você começa a conversar, você chega à conclusão que aquela pessoa não acredita em Cristo. Aquela pessoa até entende que Jesus foi uma pessoa muito boa, um exemplo de vida, um grande líder, que esteve aqui no mundo, viveu e nos deu grandes lições. Mas isso não é acreditar em Jesus. Para acreditar em Cristo, a gente precisa entender que Jesus é Deus, né? E esse é o centro, esse é o fundamento da fé cristã. Sem este fundamento, sem que isso esteja evidente, patente, reconhecido e acreditado, a gente não tem o que falar de uma fé cristã. Os judeus, eles acreditam em Deus, né? Eles acreditam num ser supremo, que criou todo o mundo, somente a ele que deve ser dado louvor, ele é soberano, ele é criador, enfim, eles acreditam em Deus, mas eles acreditam no Deus dos patriarcas, né, de Abraão, Isaac e Jacó, né? Mas eles não acreditam em Jesus como o Filho de Deus que veio veio ao mundo para encarnado nos salvar, ok? Então, grande diferença que nós temos entre a fé judaica e a fé cristã é Cristo, né? Nossa fé cristã vem de origem judaica porque Cristo é o cumprimento do que está no Velho Testamento. Nós acreditamos assim, nós entendemos isso, nós acreditamos em Cristo, Deus, Deus, Cristo e o Espírito Santo como uma pessoa só, como a Trindade. Os judeus, eles entendem Deus, eles aceitam Deus, mas não aceitam a Cristo, né? O Novo Testamento atribui as perfeições e os atributos de Deus à pessoa de Jesus. Então, o Novo Testamento foi escrito após a vinda de Cristo. O Velho Testamento foi escrito até 400 anos aproximadamente antes da vinda de Cristo. Então, foram várias revelações ao longo da história, né? Tem lá o Pentateuco, escrito por Moisés, há muitos e muitos anos atrás. Alguns profetas apareceram depois disso, nos livros históricos, enfim. Tem vários escritos, profetas e a lei foram escritos, foram elaborados até uns 400 anos antes de Cristo. Nesses 400 anos não houve literatura nenhuma? Não. Até houve algumas literaturas, mas o cânone, ou seja, aquilo que foi aceito como conteúdo sagrado, como palavra de Deus referente ao Novo Testamento, foi fechado até 400 anos antes de Cristo. Todo o Novo Testamento começou a ser redigido depois da ressurreição de Cristo. Cristo não tinha ninguém do lado escrevendo o que ele estava falando, né? E foi escrito depois. Então, percebam que todo o Novo Testamento foi escrito confirmando, entendendo a confirmação que foi a vinda de Cristo como o Messias encarnado, ok? Como o cumprimento da promessa de Deus. Isso foi escrito em grego. O Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento, foi escrito em grego, e o Novo Testamento se preocupou, que os escritores do Novo Testamento, Paulo em suas cartas, os evangelistas, se preocuparam em apresentar esses aspectos da identificação de Cristo como Deus encarnado, como o Filho de Deus encarnado. E aí as características de Deus são apresentadas na figura de Cristo, ok? Apresentadas,
reveladas, ressaltadas naquilo que aconteceu, naquilo que falou, naquilo que Cristo fez. Então, houve uma preocupação, obviamente, com este foco, né? Jesus é a figura principal não só do Novo Testamento, mas de toda a revelação bíblica. Lá em Gênesis 3,15, no versículo que é conhecido como proto-evangelho, né? Lá diz que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, fazendo referência àquele que salvaria o homem do pecado e reconciliaria o homem com Deus, né? E naquele momento tinha acabado de acontecer o pecado original e o homem se separou de Deus, o homem se distanciou de Deus. E aí, naquele momento foi revelado, né, que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E esse é Cristo, né? Então, Cristo é o personagem central, é a revelação principal, é a figura principal de toda a Bíblia, desde o Velho Testamento. Em Lucas 2,11, fala que ele é o Salvador prometido. Essa lição está recheada de textos bíblicos. Infelizmente, não vai ser possível ler todos aqui. A gente vai ler alguns, mas alguns vão ficar para você ler, parar o vídeo, ler, né, e analisar com mais calma. Lucas 2,11, né, diz assim: Lucas 2,11 diz assim: e é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Né? Então, estamos falando, já estamos chegando perto do Natal, né? E essa foi o anúncio feito aos pastores, né? Que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor, o Salvador prometido. Então, o Novo Testamento mostra a figura de Cristo como o Salvador prometido. Ele é Senhor do universo. João 1 tem bastante coisa, né? Bastante informações, mas no 3 fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu vou ler a partir do primeiro versículo, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando chegar no 14, no versículo 14, ele fala: e o Verbo, que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e da verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então veja que ele está falando de Jesus, está falando do Filho único de Deus, o unigênito, Filho de Deus, né? E está falando do Salvador prometido, aquele que era desde o início e que criou todas as coisas, né? E é da mesma natureza do Pai. João 10:30 diz assim: eu e o Pai somos um. Jesus falando, eu e o Pai somos um. Se eu e o Pai somos um, somos da mesma natureza. E depois, Apocalipse 19:13, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse lá no finalzinho da Bíblia, último livro, Apocalipse 19:13, faz referência a essa expressão. 19:13. E está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome chama-se, Apocalipse 19:16. E no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Salvador prometido. O Salvador prometido é o Deus, o Rei do Universo, o Criador do Universo, e tem a mesma natureza do Pai, ok? Aí o nosso autor aqui cita o texto da Septuaginta. Septuaginta foi uma tradução feita em 270 a.C.
do hebraico, do Velho Testamento, da Torá, como a gente conhece, como os judeus conhecem, Velho Testamento, de hebraico para grego. O que aconteceu nessa época? A gente teve o Império Grego antes do Império Romano, e o Império Grego, ele impunha a sua cultura a todos os povos dominados. O Império Romano não, ele respeitava as culturas de cada um, mas o Império Grego impunha. E nessa história de impor a sua cultura, a língua grega foi popularizada ali em torno do mar Mediterrâneo, mundo conhecido, ok? E tornou-se uma língua padrão. Então, o pessoal lá do sul do Egito, de Alexandria, né, reuniu 72 sábios, se eu não me engano, conta a história, e esses 72 sábios judeus fizeram cada um uma tradução da Bíblia na sua própria versão. E ao final dessa tradução, conta a história que as 72 traduções eram exatamente iguais. Ok? Então, a Septuaginta é a versão conhecida, ficou conhecida essa versão como Septuaginta. Era, digamos assim, os textos bíblicos mais populares que existiam quando Jesus veio. Isso foi 270 a.C., foi utilizado por 270 anos. Quando veio Cristo, o Império Romano, na plenitude dos tempos, né? O que se tinha ali? Se tinha a palavra de Deus, o Velho Testamento, a Torá, traduzida em grego. Okay? Então é sempre interessante olhar o hebraico, quando a gente fala de Velho Testamento, o grego, quando fala de Novo Testamento, mas quando a gente está lendo o Novo Testamento, é bom olhar a Septuaginta, porque era a tradução que se tinha na época e era que era utilizada, era que, digamos assim, era difundida na época de Cristo, na época dos apóstolos, na época de Paulo, ok? Era a Septuaginta, o texto bíblico conhecido. Não, uma característica do texto hebraico é que o nome de Deus não aparece, não é lido por extenso, ninguém lê o nome de Deus porque ele é sagrado, ok? E Yahvé, como se fala, YHWH seria uma forma de transliterar do hebraico para o português, né? E na língua grega, na tradução, Yahvé foi traduzido como Kyrios, como Senhor. Então, para dar uma tradução, todos eles utilizaram o termo Senhor. Os judeus também, no Antigo Testamento, usavam o termo Adonai no lugar de Yahvé. Bom, o que trata é que Kyrios aparece 700 vezes no Antigo Testamento, ok? Como a referência a Deus. E esse Kyrios também foi o título sagrado atribuído a Cristo nos textos apostólicos. Ele dá aqui uma série de textos. Mateus 22, 43 e 44, Salmo 110, 1, Lucas 2, 11, Atos 2, 36, Mateus 1, 23, Isaías 7, 14, João 20, 28 e 29. Se eu fosse ler todos eles, a gente consumiria muito tempo, seria muito importante, mas esse estudo seria muito mais longo. Então é importante que você veja esses detalhes. São detalhes de olhar a Bíblia e consolidar e constatar, que é melhor, né, o que nós estamos falando aqui. Bom, aí o primeiro tópico aqui, vou passar logo para o primeiro tópico, mas antes disso, eu preciso dizer que essa é a lição número 10 da revista Palavra e Vida, edição número 75. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá e baixar. Essa está em papel, mas tem uma versão em PDF, você pode baixar e acessar. Essa edição número 10, essa revista, edição 75, tem por tema Jesus, Vida e Obra, e essa lição foi escrita pelo pastor Vanderlei Batista Marins, né? Tem por título O Legado de Cristo. Qual foi o legado que Jesus deixou a nós? A salvação? Sim, a salvação. Mas há alguns outros aspectos aqui são abordados nessa lição e a gente precisa analisar e entender todos esses
aspectos. Bom, ele começa o tópico 1, e essa lição tem apenas um tópico, e esse tópico é dividido em 4 legados, né? E ele começa o primeiro tópico falando da primeira confissão de fé do Novo Testamento. No Velho Testamento tinha uma confissão de fé chamada Shema, no hebraico, né? E a Shema dizia, né, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Essa era a confissão de fé judaica. Deus era o único. A confissão de fé, digamos assim, no Novo Testamento, é que Jesus é o Senhor, né? Jesus é o Senhor, como quem diz, no sentido de Jesus é Deus. Então vamos lá, vou buscar vários textos aqui. Romanos 10, 9, Atos Romanos 10, 9, diz assim: e se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então era necessário confessar Jesus como Senhor. Romanos 14, 9. Confessar Jesus como Senhor. Romanos 14, 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Jesus é o Senhor. 2 Coríntios 4, 5. 2 Coríntios 4, 5. Está aparecendo... esqueci, como é que fala nos embaixadores, né? Carregar aqui. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Então, nós não nos pregamos, a nossa mensagem não é sobre nós, a nossa mensagem é sobre Jesus, ok? E Ele como nosso Senhor. Que mais? Filipenses 2:11. Filipenses 2:11. E toda língua confesse que Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem mais, 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15. Várias referências no Novo Testamento. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Jesus é o Senhor. Ainda tem Atos 16, 31. Volta um pouquinho ali, lá para depois dos evangelhos. Atos 16, 31, fica assim. Responderam: crê no Senhor Jesus, Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. Cristo é o Senhor. Essa é a primeira confissão de fé do Novo Testamento. Precisamos entender e precisamos confessar que Cristo é o Senhor, porque a gente precisa crer que Jesus, confessar que Jesus é o Senhor. E por ser Senhor, ele é exaltado como Senhor dos senhores. 1 Timóteo 6,15. Abre rapidinho aí em 1 Timóteo. Se eu estiver indo rápido demais abrindo os textos, você para o vídeo, né? E leia os textos. Graças a Deus nós temos essas possibilidades, né? 1 Timóteo 6, versículo 15, diz assim: a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 17, 14. Vamos lá para o finalzinho da Bíblia, Apocalipse 17, 14. Que diz assim: pelejarão contra ele o Cordeiro, e o Cordeiro vos vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos fiéis que se acham com ele. Então, Senhor do Senhor, Rei dos reis. Apocalipse 19, 16, repete mais uma vez essa expressão. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. A autoridade máxima
desta terra é Cristo. A autoridade máxima é Cristo. Você está preocupado com alguma coisa? Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima de tudo. Você precisa se preocupar em servi-lo. Você precisa se preocupar em estar debaixo da sua proteção, debaixo da sua guarda, porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ninguém pode contra ele. Nada é maior do que ele. Se você tiver essa certeza e tiver a segurança de estar debaixo da asa de Cristo, né, não há o que temer. Precisamos buscar um relacionamento com ele para que nós creiamos, entendamos e vivamos esta realidade. Jesus é o Senhor, e ele não só é o Senhor, mas ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Autoridade máxima. Ok? E como autoridade máxima, primeiro legado que ele cita aqui é a glória de Deus. E aí ele cita aqui o teólogo Bruce Milne, né? E cita que a glória de Deus é a manifestação visível da sua majestade. Ele vai lá em Êxodo 24, tem vários textos aqui, ó. Êxodo 24, 15 e 18, Êxodo 4, 34, Levítico 9, 6 e 23, 2 Crônicas 7, de 1 a 3, Isaías 6, de 1 a 4, Ezequiel 1, 28. Estão todos escritos aqui as referências estão na lição, você pode abrir e verificar. Eu vou ler só apenas Êxodo 24, de 15 a 18, que conta uma experiência ali quando Moisés foi ter com Deus. Ó. Moisés e Sião sobem novamente ao Monte de Sião. Aqui a gente já ocorreu aquela saída do Egito, o povo está ali estacionado no pé do Monte Sião, e aí Moisés sobe para falar com Deus. Então disse o Senhor a Moisés, do 15 ao 18, né? Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao sétimo, do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. E essa nuvem é a manifestação da glória de Deus, né? Eu fico imaginando como isso era bonito, talvez terrível, talvez amedrontador. Terrível no sentido de causar medo, causar pânico. Deus estava ali presente. Deus estava esperando ali, estava ali se preparando para conversar com Moisés. Não que Deus precisasse se preparar. Eu acho que eu me expressei muito mal. Deus estava preparando Moisés para que ele tivesse um encontro com Deus. A glória de Deus servia no judaísmo como um santo e reverente substituto para o próprio nome sagrado. Ok? Então, o que era a glória de Deus? Era um jeito de dizer da manifestação visível de Deus. Ela era entendida nesse tipo de manifestação. E hoje a gente não tem a manifestação de Deus? Pode ter, né? Não é obrigatório, enfim. Tem que acontecer. Não sei se tem que acontecer. Não há nada na Bíblia dizendo que tem que acontecer, senão não é isso, não é aquilo. Mas pode acontecer a manifestação da glória de Deus. E ela é intransferível. Está lá em Isaías 42, 8, Deus dizendo que não vai dividir a sua glória com ninguém. Quer ver? Isaías 42, 8. Não vai dividir aqui. 42. Eu sou o Senhor e este é o meu nome, a minha glória, pois não
darei a outra, e nem a minha honra às imagens de escultura. A glória de Deus, né? A glória de Deus é o primeiro legado, porque no Novo Testamento fala da glória de Cristo em vários lugares. A gente pode ir lá, por exemplo, ele cita aqui João 8,54, João 17,5, João 17,24, e eu preferi o texto de Hebreus 1,3 porque está fora do Evangelho. Né? Esses outros textos se referem a João falando de Cristo, né, como narrador do Novo Testamento, mas Hebreus 1,3 está fora do contexto, digamos assim, da descrição do que Cristo fez, e ele fala, eu vou ler a partir do primeiro versículo, havendo Deus falado, outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Está falando de Cristo ao lado direito de Deus, da glória e da majestade de Cristo. A glória e a majestade de Cristo é uma real característica dele. O que a gente entende por isso? Né? Toda a glória deve ser atribuída a Deus e a Cristo. É santidade. Para a gente falar com Deus, a gente precisa chegar a um Deus santo. Para falar com Cristo, Deus é um Deus santo. Nós precisamos estar em santidade, precisamos viver em santidade, precisamos buscar a santidade. E quando a gente fala de santidade e falar com Deus, eu fico imaginando a questão da reverência. Será que a gente tem tido reverência na nossa adoração? Às vezes, infelizmente, o pastor tem que chamar a atenção, tem alguém conversando, que coisa triste, no meio do culto. Ou então, mas eu vou assistir o culto online, eu não vou lá, não vou ficar aqui, vou assistir o culto online. Será que de fato você está cultuando ou você está simplesmente assistindo a mais uma live, deitado no sofá ou sem camisa, relaxado, como se estivesse vendo um jogo de futebol ou uma série e está ali está assistindo a live do culto. Assistir a live do culto é bem diferente de cultuar. Saulo, quer dizer que eu não posso cultuar à distância? Claro que pode. Mas será que a gente está tendo a reverência correta, a reverência certa para estar na presença de Deus? Eu sou meio velho em alguns comportamentos, né? E eu me sinto incomodado, por exemplo, quando alguém entra na igreja de bermuda. Sabe? Porque em certos lugares você não entra de bermuda. Se você quiser visitar ali o Congresso Nacional, aberto ao público, por exemplo. Interessante, o Palácio do Planalto, se não me engano, também é aberto. Só tem um detalhe, tem que ir de terno e gravata. Senão você não entra. Que bobeira! Bobeira não. É um lugar de respeito, é um lugar em que tem uma formalidade, e nessa formalidade você tem que cumprir esta formalidade de estar bem trajado, bem vestido. Será que a gente tem tido a preocupação de se preparar para cultuar? Mas roupa é coisa do passado. Eu falei, pode ser. Mas será que a gente está se preparando emocionalmente, espiritualmente, para louvar a Deus, para entrar na presença santa de Deus? Ou será que a gente fica no meio do culto, vendo o celular, respondendo mensagem de WhatsApp, vendo o Instagram e navegando em redes sociais? Preocupado com coisas que não importam e que nada tem a ver com aquele momento de culto. Misericórdia, né? É santo. Jesus é santo, Deus é santo. E nós precisamos agir com santidade. O segundo legado fala da adoração a Deus e a Cristo, né? Bom, a Bíblia é bem clara, no Velho Testamento é bem claro, lá em Êxodo 20, onde tem os 10 mandamentos, ele é bem claro em dizer
que não pode adorar outros deuses. É isso? Êxodo 20, você pode ver do 3 ao 6, são mandamentos relativos à adoração única e exclusiva de Deus. O 3, não terás outros deuses diante de mim. O 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. O 3, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O 6, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não terás outros deuses, não fará imagem, não adorarás. São 3 mandamentos. 3 mandamentos para deixar bem claro para você que não pode adorar outro Deus senão a Deus. Poxa, mas e aí Cristo? Né? Então, olha só que interessante. Aqueles apóstolos que estavam junto com Cristo eram judeus. E eles sabiam que não poderiam adorar a outros deuses. Olha só. Então, os discípulos eram judeus, adoravam e cultuavam a Cristo. Olha lá, por exemplo, Mateus 28, de 16 a 17. Bom, Mateus 28, a gente está falando já do finalzinho do Evangelho. Em Mateus 28 tem a grande comissão, né? Então Jesus já está nos versículos seguintes subindo. Não quer dizer que foi... quando a gente fala no versículo seguinte, não quer dizer que é no momento imediato, né? Esta cronologia, ela não é amarrada minuto a minuto, né? Eu posso ter de um versículo para outro 1 ano, uma semana, enfim, não tendo uma descrição. Mas está que Jesus aparece aos discípulos na Galileia e diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, Judas tinha morrido, né? Para o monte que Jesus designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Os discípulos adoraram a Jesus. Ué, mas não podia adorar só Deus? Pois é, mas eles reconheceram, eles entenderam, eles identificaram Jesus como Deus. Jesus é Deus. E por isso ele foi adorado. E se a gente for olhar aqui, tem uma série de outras passagens descrevendo a adoração direta a Deus. Doxologias são atribuídas a Cristo. Doxologia é tipo um hino, um salmo de louvor, algo assim que louva, né, a alguém. No caso, louvando a Cristo. Romanos 11, de 33 a 36, 2 Timóteo 4, 8, perdão, 2 Timóteo 4, 18, 2 Pedro 3, 18, Apocalipse 1, 5. Duas doxologias são atribuídas tanto ao Pai como ao Filho em Apocalipse 5, 13 e 7, 10. Orações foram dirigidas a Cristo. Atos 7, 59, 9, 13, 1 Coríntios 16, 22, Apocalipse 22, 20. Passagens de adoração do Antigo Testamento são transferidas de Adonai para Cristo. Então, Isaías 8, 13, por exemplo, é citado mais à frente. Romanos 9, 33, 1 Pedro 2, 7, 1 Pedro 3, 15, fazendo a citação de Cristo, só que onde havia Adonai, fazendo citação de Deus, né? Troca pelo nome de Cristo, né? A Septuaginta lá, o termo hebraico Shalá, adoração, inclinação, foi traduzido por Procneia, né? Nos ensinamentos de Cristo. Ela descreve a atitude que devemos adotar somente para com Deus. É o famoso adorar somente a Deus. Adorei o seu vestido. Será que adorou mesmo? Se adorou, está errado. Das duas uma, ou está mentindo porque não adorou, ou adorou e está errado e está em pecado, porque a gente só pode adorar a Deus. Misericórdia, né? A Saulo às vezes exagera um pouquinho. Mas é bom a gente entender as coisas como elas de fato e realmente são, né? A gente tem que ter uma atitude de adoração a Deus, a Cristo, e essa atitude é somente a Ele, somente a Deus e somente a Cristo. Não podemos adorar a outros, ok?
a atitude do povo em relação a Jesus, né? A atitude do povo em relação a Jesus era uma atitude de adoração. Mateus 2:2. Mateus 2:2 está falando lá do início, no anúncio lá, no nascimento de Cristo. Mateus 2:2, quem era? A visita dos magos e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os magos já tinham esse entendimento que o nascido era o rei dos reis e era para adorá-lo porque ele era Deus. Adoramos só a Deus e a Bíblia mostra aqui pontos em que há adoração a Deus. Mateus 2:2, Mateus 2:2, 8, 11, 14:33, Marcos 5:6, João 9:38, né? Qual foi a reação dos discípulos a Cristo ressurreto? Li agora há pouco, no Mateus 28:17. Eles viram e o adoraram, né? Reação tem ressonância com o livro de Apocalipse, Apocalipse 5:12, que também fala de adoração a Cristo, ok? Então veja, se no Velho Testamento dizia que não poderia ter outros deuses, e se os apóstolos estão adorando a Cristo, o próprio Cristo, quando foi tentado no deserto, o diabo falou: eu te dou todas essas coisas, se prostrado me adorares, e Jesus respondeu para Satanás: só a Deus adorará, só prestará culto a Deus. Então Jesus mesmo, seguindo isso, entendia ou declarava que ele era Deus, e ele falou várias vezes: eu e o Pai somos um, e formas e coisas desta natureza. Há um contraste explícito entre o modelo de existência que tem um início definido e um que é eterno, né? Jesus, em alguns momentos, utilizou a si mesmo o termo eu sou. Eu sou, João 6:48, 8:59, 10, João 10, 9 e 10, João 11, 25, João 11, 25 e 26, João 15, 1, João 14, 6. Eu sou era a forma como Deus se revelava a Moisés. Se você for lá em Êxodo 3:14, vai falar assim, mas quem é o Senhor? Diz, eu sou. Eu sou da palavra, aquilo que já pré-existia. Né? Jesus já pré-existia. Ele já era antes da criação do mundo. Ok? João 1, de 1 a 3, eu já li para vocês. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo, enfim, tem que ler aqui de novo que já confundiu a cabeça, né? De vez em quando esses textos decorados. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o que ele está falando, e lá no 14 eu já falei que vai falar que ele é o Deus encarnado, é que Jesus é Deus, claro, e ele já pré-existia. Por isso Jesus é o verbo encarnado, porque só pode encarnar alguma coisa que já existia, já pré-existia, ok? Então, Jesus é Deus encarnado e a adoração a Deus e a Cristo. E nesse segundo tópico, o mais simples, né, o mais fácil da gente entender, é que nós só podemos adorar a Deus. E será que a gente tem adorado só a Deus? Ou será que a gente tem tido outros deuses diante de Deus? Esse mandamento é bem antigo. Né? A Deus, Cristo, mesma pessoa, ou melhor, duas pessoas da mesma trindade, né? E será que a gente tem tido outros deuses? Será que a gente tem tido outras coisas que tiram a nossa atenção de Deus? Será que a gente tem tido outras coisas que nos desviam do caminho, nos desviam como se diz, da presença de Deus?
quando eu deixo de fazer alguma coisa para Deus e estou fazendo alguma coisa que é dispensável, né? Eu estou adorando outras coisas. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar. Tem 24 horas no dia. Se você não consegue dedicar uma parte desse tempo para ler a Bíblia e orar, quer dizer que outras coisas são mais importantes. Cuidado. Cuidado com os seus ídolos. Cuidado com aqueles que têm tomado seu tempo. Cuidado com as suas prioridades. Cuidado com as minhas prioridades. Temos que ter cuidado com as prioridades. O terceiro legado, Jesus é o Filho do Deus vivo e possui a mesma natureza. Oséias 11:1, né? Mostra ali uma profecia, né? Não, peraí, Oséias. Mostra uma profecia e ela é citada e recitada em outros textos. 11:1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei do Egito chamei o meu filho, né? E aí, quando a gente vai lá para Mateus 2:15, Salmos 2:7, ele vai fazer referência a esse texto de Oséias, dizendo que o chamou, né, do Egito, seu filho, fazendo referência a Cristo, e depois ainda em Atos 13:33 e Hebreus 11:5. Jesus é o Filho de Deus vivo, possui a mesma natureza do Pai, né? E aí a gente vê lá, por exemplo, que o apóstolo Paulo faz uma declaração de fé lá em Mateus 16:16, ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Depois que Jesus acalmou a tempestade, os discípulos que estavam com ele no barco, lá em Marcos 14:33, dizem o quê? Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Em Romanos 1:4, o apóstolo Paulo afirma, né, Jesus foi o Filho, é designado o Filho de Deus, e a morte não conseguiu reter Jesus no sepulcro, né? A filiação eterna de Jesus. E aí tem vários outros textos aqui, João 5:18, João 20:31, Gálatas 2:20, Atos 9:20, Romanos 1, versículos 3 e 4, Efésios 4:13, Colossenses 1, de 15 a 20, 1 João 5:20, todos eles mostrando essa filiação, Jesus como Filho de Deus e, portanto, com a mesma natureza. Eu e o Pai somos um, né? E se eles têm a mesma natureza, Jesus é Deus, ok? E o quarto legado, o quarto ensinamento que a gente tem aqui, que Jesus é a segunda pessoa da Trindade e o Deus encarnado. Em João 1:14, né, que ele fala que o Verbo se fez carne e habitou sobre nós, ele fala o Deus unigênito se fez carne. O Filho de Deus, o unigênito de Deus, na minha tradução, se fez carne. Unigênito quer dizer filho único, né? Como unigênito do Pai, o Filho único de Deus. Então, o Filho é a segunda pessoa da Trindade. Nós entendemos que Deus aparece através de três manifestações. É uma pessoa só, é um Deus só, mas ele se manifesta como Deus Pai, como Deus Filho, que se encarnou, esteve aqui no mundo, viveu como ser humano, morreu numa cruz, derramou seu sangue para nos salvar, e Deus Espírito Santo, que desceu no Pentecostes e está no nosso meio até hoje, é o nosso Consolador, e quando a gente aceita Jesus, ele vem morar em nosso coração. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Então nós entendemos Deus desta forma, né? E cada uma das pessoas divinas agiu na encarnação. E vai lá, Mateus 1:20, Lucas 1:35, João 1:14, Atos 2:30, Romanos 8:3, Gálatas 4:4, Filipenses 2:7, tá? Tudo que Jesus fez teve a ativa realização, ativa participação de Deus, ok? Foi um fato histórico? Foi.
mas Deus estava presente. E lembrando que se ele encarnou, pressupõe a sua pré-existência. Quando a gente começa a ler a Bíblia, né, lá está, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tá? Gênesis 1, né, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí, não define muito bem, mas quando ele fala da formação do homem, né, ele fala, façamos o homem a nossa terceira pessoa, terceira pessoa do plural, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Versículo 26 de Gênesis 1. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes e etc. Ok? Então, nós entendemos que as três pessoas já existiam desde o início. E se Jesus é Deus encarnado, quer dizer que ele já existia. Deus se revestiu da natureza humana para viver aqui e nos salvar. Morrer numa cruz e derramar o seu sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Essa foi a regra, essa foi o meio colocado desde lá atrás, né, desde os antigos, o sacrifício de animais para a limpeza, para a redenção dos pecados, ok? Deus assume natureza humana e se reveste de carne e sangue humanos, um milagre que ultrapassa o nosso limitado entendimento. Mas se ele é Deus e criou todas as coisas, e a gente precisa entender assim, então ele pode se encarnar e pode fazer coisas sobrenaturais nesse mundo, independente das leis da física ou da química. Aliás, a gente está dizendo que são coisas sobrenaturais porque fogem das leis da natureza, ok? Pode o infinito entrar no finito? Deus é um Deus infinito, né? Eu sou o início, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu entendo que Deus é infinito e nós vivemos no mundo finito. Nós estamos presos à linha temporal e há uma série de coisas que, como se diz, são difíceis da gente pensar fora dessa. Mas Deus é um Deus sobrenatural, né? Ele Jesus é o Deus encarnado, é o infinito vindo morar no finito por um tempo limitado para morrer e cumprir seu plano de salvação. Esses 4 legados ou esses 4 ensinamentos nos trazem aspectos importantes da personalidade da vida de Cristo. A glória de Deus que era manifestada no passado, manifestada em Cristo, a adoração a Deus, que era o único Deus que se podia adorar, que se devia adorar, porque Deus não admite adorar a outro, mas a Jesus Deus não condena, porque Jesus é Deus. Então você está adorando a Cristo, você está adorando a Deus. Jesus é o Filho de Deus, né? Até mesmo porque Jesus falou, eu e o Pai somos um, e em outros textos se confirma isso, né? Jesus é o Filho do Deus vivo e possui a mesma natureza do Pai. Se Deus é Deus, né? Jesus também é Deus. E o quarto legado de Jesus é a segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado, né? Então ele é o Deus encarnado. Bom, perante essas coisas, perante a natureza, a glória de Deus, a sua santidade, a adoração única a Ele, o respeito, o zelo que nós devemos ter, né? A manifestação da salvação, Jesus como pessoa da Trindade, a gente usa isso o tempo todo, fala com Ele o tempo todo, né? Qual deve ser, qual é ou qual tem sido o nosso comportamento, a nossa posição? Precisamos viver para a glória de Deus, precisamos viver adorando a Cristo, com respeito, com zelo, com dedicação, sendo Ele, ou reconhecendo Ele como o nosso único Senhor, Rei dos Reis
e Senhor dos senhores. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos ilumine a mantê-lo no seu devido lugar. Não que a gente vá tirar ele do lugar, mas a gente pode olhar ele de uma forma errada, né? E nós não devemos, não podemos fazer isso. Manter o respeito, manter a adoração a Cristo. Que Deus nos ajude cada vez mais no nosso dia a dia.